Bom, gente, boa noite para todas, para todos. Fico feliz aí de ver várias caras conhecidas. Acabei de ver a Laís entrando aí, tudo bem? Bom, eu vou começar com algumas sugestões assim de conduta aqui na nossa salinha virtual. A primeira é deixar os áudios sempre desligados para evitar ruído, né? É só ligar na hora que for falar alguma coisa. E a outra é, se possível, deixar as câmeras ligadas, né? Acho que isso facilita a interação, é mais gostoso conversar vendo pessoas do que num universo meio paralelo e estranho de nomes, assim, em telas escuras, né? Mas, enfim, eu sei que nem sempre é possível, mas quem puder, eu peço. Vamos agora, né, dar início a uma série de, na verdade, 3 ciclos de encontros do grupo, né, de estudos em filosofia, direito e poder, o GFDP. Meu nome está escrito aí, agora todo mundo sabe o nome de todo mundo, né? Eu sou o Marco Antônio, sou professor da Faculdade de Direito, e esse grupo ele nasceu em 2015, antes mesmo de eu ser professor da faculdade. Na época eu era um pesquisador de pós-doutorado, vinculado ao departamento de filosofia, né, na Fafiche, né, em outra faculdade, dentro da UFMG, e naquela ocasião eu dava aula para os alunos do direito, no primeiro período de introdução à filosofia, curso de ética. E, enfim, um grupo de alunos me chamou, falou que tinha interesse de estudar mais filosofia política contemporânea e tal, e se eu topava montar um grupo de estudos com ele com eles, né, na faculdade de Direito. E eu achei ótimo, falei, não, vão sim e tal. E a gente começou o grupo em 2015 dessa maneira. Eu ia para a faculdade de Direito, né, na época eu nem estava lecionando lá, e a gente selecionei textos, né? A gente começou lendo coisas do Michel Foucault, depois de vários outros autores, do Agamben, do Expósito, da Butler, mais recentemente do Achille Mbembe, e agora, esse ano, fizemos uma nova seleção. E dessa vez, até então, o grupo funcionava assim, eu já contava com a ajuda de algumas das minhas orientandas, né, da Zilda, da Isabela, quando a gente estudou Butler, né, elas estavam junto comigo já, isso foi em 2018, né, e depois 2019, mas de certa maneira eu que ficava muito assumindo diretamente à frente do grupo de estudos, né, fazendo os projetos, submetendo ao departamento, enviando para o NIEP, montando, reservando as salas, né, selecionando textos, enfim, eu que fazia basicamente essas coisas, ou pelo menos grande parte dessas coisas. E agora, esse ano, eu comecei assim, eu achei que talvez fosse interessante, até porque, felizmente, eu estou contando com uma ótima equipe, né, uma série de pessoas que também estudam esses temas, que está com gás novo, etc. Então, eu achei mais interessante fazer um grupo mais realmente coletivo, no qual não só as pessoas participam, mas elas também podem propor leituras, né, participar na seleção dos textos, na condução, né, mais diretamente na condução dos debates, e eu permanecer, assim, eu quero participar de todos os encontros, continuar participando, mas como um debatedor, assim, não necessariamente como aquele que vai fazer a seleção, que vai conduzir todos os debates, etc. Né? Então, a ideia nasceu um pouco de fazer do grupo um espaço realmente coletivo de trabalho, de pesquisa, de leitura e de discussão. E então são 4, né, pessoas que estão junto comigo, né, nesse projeto. Eu queria que elas se apresentassem, então, as 4 pessoas estão aqui, né? Vou pedir para a Zilda, então, começar se apresentando para vocês. Tá bem. Oi, gente, boa noite, boa tarde ainda, né? 5h10. Meu nome é Zilda, sou doutoranda em Direito na UFMG. Passei boa parte da minha graduação e fiz o meu mestrado lá também, com o professor Marco. Acho que tem uns 2 anos, né, que a gente está no grupo de estudos, no GFDP juntos também. Passamos já por algumas leituras, acho que foi principalmente a Butler que lemos, né? Teve e o Mbembe, né? Também, claro. Nessa nova modalidade virtual. A gente leu A Crítica da Razão Negra, Políticas da Inimizade, né? Acho que foram os dois livros principais das nossas leituras. Talvez tenha alguém aqui que acompanhou a gente nesse percurso também. Meu interesse de pesquisa principal é pensar as relações da política de drogas, urgente, e os campos de exceção
que se prolongam na contemporaneidade ou se revestem de, enfim, de outras facetas para reforçar um caráter eminentemente étnico do nosso racismo de Estado, né? Pensando aí numa chave de leitura biopolítica. E aí, por isso, por esse interesse e tal, a gente juntou, como a gente quis mudar um pouco a configuração do grupo e trazer também um pouco de protagonismo e de ação para dentro da nossa pesquisa em si, né? Nós como orientandos e tal, não necessariamente focar numa obra e lê-la inteira, a gente pensou nesse grupo de estudos em conjunto. E a primeira parte do grupo, como vocês podem perceber no cronograma, vai ficar com a minha condução, principalmente por tratar de um tema que tangencia um aspecto que eu gostaria de amadurecer mais na pesquisa agora, que é a questão da atualização, né, das leituras sobre biopolítica que fizemos até aqui com o contexto brasileiro, fazendo isso de uma forma mais orgânica e tal, e pensando de uma forma mais crítica sobre as dimensões do racismo de Estado, ciência da polícia, enfim, várias outras coisas que a gente já tem discutido aqui nas leituras sobre Expósito, Foucault, enfim. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade de compartilhar isso com vocês. Valeu, Zilda. Vou pedir, então, agora a Márcia para se apresentar, então, para o pessoal do grupo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Márcia, né? Como o Marco já falou, também está escrito aí. Sou mestranda na UFMG, estou sendo orientada por ele. A minha proposta é pesquisar o racismo institucional dentro de uma perspectiva do Poder Judiciário. Então, a pesquisa ainda está em andamento, em adequações, não está nada muito bem definido assim ainda, mas essa é a minha área de interesse. E esse primeiro ciclo, inclusive, é um ciclo que me interessa muito, eu creio que vai ser muito interessante, mas os outros ciclos também, já que a gente percebe que não existe, né, capitalismo sem racismo, não existe dominação sem essas outras perspectivas, esses outros vieses, né, dessas máquinas que articulam a nossa sujeição, a nossa morte, a nossa submissão a esses sistemas que estão aí. Então, acho que vai ser uma troca muito, muito válida, muito importante. Me coloco à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que for necessário. A gente está lá no grupo do WhatsApp também, então vocês podem mandar mensagem particular ou lá no grupo a gente responde. E é isso, satisfação em estar aqui reunida com vocês. Valeu, Márcia. Agora, Isabela, então, quer se apresentar? Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Isabela, sou mestranda no Direito na UFMG, orientada do Marco. Estou no final da dissertação, inclusive, Marco, acabei de te enviar o segundo capítulo. Acabei de fazer isso nesse momento, então, momento de glória, estou muito feliz. Mas, enfim, gente, estou no grupo, né? Vou partir da fala da Zilda, que ela já deu um resumo legal da trajetória do grupo, mas eu estou no grupo aí desde 2019. Estou pesquisando, né, audiência de custódia na dissertação e fazendo um debate de gênero. Então, esse terceiro ciclo, né, que a gente escolheu alguns textos do Sambuceer para a gente trabalhar, ele vai acabar atravessando um pouco os caminhos que eu quero começar a percorrer a partir de agora, né, a partir dessa finalização da dissertação, que é um debate basicamente sobre neoliberalismo, biopolítica e gênero. Então, esse é um livro que estou muito ansiosa para ler, ainda não li. Acredito que vai ser uma leitura muito legal, porque é pouco conhecida até agora, assim, pelas pessoas que eu tenho conversado. Eu recebi a indicação, né, do Sambuceer em um curso que eu fiz sobre neoliberalismo e autoritarismo brasileiro na USP, um curso online. E, enfim, acho que é um autor que está vindo aí para poder abrir alguns caminhos para a gente, trazer alguns debates interessantes. Acho que é isso. Ok, Prazer para todo Isabela. mundo. Beleza, Isabela. E a Gabriela, então, a nossa quarta aí monitora, organizadora do grupo, por favor. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu não sou orientanda do Marco, né, Marco? Sou orientanda do professor Marcelo Maciel, que também é da mesma linha do Marco, no mestrado.
Mas participei de 2 edições do grupo há mais tempo, quando a gente leu a Butler e na leitura do Achille Mbembe, e aí a gente se aproximou, escrevemos juntos, né? Eu e o Marco, um texto sobre a Butler e o Mbembe, por coincidência, e a minha pesquisa é ligada à política identitária contemporânea e como que esse vocabulário entra no campo jurídico brasileiro, assim, quais são as implicações dessa importação desse termo para as discussões que se tem no campo jurídico e científico das ciências sociais e humanas em geral, assim, no Brasil. Nessa minha pesquisa, a questão do neoliberalismo tem aparecido lateralmente, mas eu ainda não enfrentei uma bibliografia mais voltada para esse tema. E aí, com essa proposta do grupo, no segundo módulo, a gente propôs, eu e a Márcia, a leitura Nas Ruínas do Neoliberalismo, da Wendy Brown, e também do Cidadania Sacrificial, da mesma autora. E aí, para a gente tentar pensar um pouco da articulação do neoliberalismo com essas democracias contemporâneas, né? E quais são essas rusgas entre esses dois elementos. E aí acho que vai ser interessante a gente começar pela noção da Lilia Schwartz do autoritarismo brasileiro, depois a gente vai se encaminhando para o neoliberalismo e para as suas relações com o gênero no terceiro módulo. Tô feliz de estarmos começando essa nova edição, né, do grupo, que é sempre muito boa, e qualquer coisa estamos aí, como a Márcia falou, lá no grupo para sanar qualquer dúvida que precisar. Ok, ótimo, Gabriela. Aliás, só avisando o pessoal, vai ter uma live de lançamento da revista, do dossiê, né, que a gente escreveu o texto sobre políticas identitárias, uma leitura a partir justamente do Butler, da Butler e do Mbembe, né? Então, acho que, enfim, em breve a gente avisa lá no grupo como que vai ser essa live. É organizada pelo pessoal da revista lá. Bom, então é isso. Eu vou, como disse, assim, eu vou ficar aqui participando, mas vou passar a condução desse encontro para a Zilda. Só lembrando, então, que a proposta nossa, né, a gente divulgou isso lá, é um cronograma de estudos correspondente a esse semestre da UFMG, então até o final de agosto. E nesse cronograma vão ter 3 ciclos. O primeiro ciclo, que está começando agora, a gente vai basicamente ler trechos desse livro, né, sobre autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwartz, e além de outros textos complementares, como hoje, inclusive, um capítulo do livro do Gessé Souza. E no segundo módulo, segundo ciclo de estudos, cada ciclo vão ter 4 encontros, né? No segundo vão ser sempre nesse mesmo horário, né? Sempre às sextas-feiras. O segundo ciclo, a gente vai discutir sobretudo a questão do neoliberalismo, e o livro básico vai ser esse aqui, Nas Ruínas do Neoliberalismo, da Wendy Brown, né? E também outros textos da Wendy Brown vão entrar. E, por fim, o último ciclo, a gente vai discutir esse livro aqui, do Saint-Boursier, que é, enfim, talvez um filósofo, um pensador menos conhecido aqui no Brasil, né? Acho que a proposta do grupo é um pouco essa também, trazer coisas novas para a gente conhecer, para a gente conversar a respeito. Eu, particularmente, ainda não conheço o trabalho dele, e vai permitir, pelo tema que ele discute, né, relacionar a questão do neoliberalismo com a questão de gênero, né? Enfim, então, basicamente, essa é a nossa proposta de estudos. A gente espera contar com a participação de todos, mas o grupo é bastante flexível. Quem tiver interesse, às vezes, ou só puder, ou tiver disponibilidade apenas para participar de um círculo, mas não do outro, cada um se organiza da melhor maneira. Todo mundo é sempre bem-vindo aqui no grupo. Eu vou passar, então, para a Zilda, para ela conduzir, então, o debate. Vamos lá? Vamos. Então, gente, só fazendo um esclarecimento também em relação à metodologia que a gente pensou, né, para trazer no grupo e tem feito até então, que é uma pessoa geralmente faz a exposição, né, do texto principal. A gente tinha colocado, inclusive tem que verificar com o Marco e com as outras monitoras também que estão aqui com a gente, se a gente vai manter assim, um tempo, então, para a exposição do texto principal e um tempo um pouco menor para a exposição do texto complementar, e depois a gente abre para os debates, né? Acho que a gente vai manter assim mesmo, né? Show.
Então, beleza. Então, vocês já irem pensando também, darem uma olhada no cronograma, para a gente sair do final desse encontro aqui com alguém responsável pela exposição do próximo texto, para a gente ir se conhecendo e dinamizando também as discussões, para não ficar centrado só na gente. Mas, enfim, vou começar então, já que a gente não teve, já que hoje é nosso primeiro encontro, então eu vou fazer primeiro esse panorama geral do texto, né, do texto da Lilia Schwartz, o História Não é Bula de Remédio, a introdução. A gente tinha separado os dois capítulos para hoje, né, a introdução e a escravidão e racismo, que é o primeiro capítulo desse livro. Então, na introdução do História Não é, que se intitula História Não é Bula de Remédio, ela vai dar um panorama um pouco geral de uma história de uma pesquisa, né, que ela já vem desenvolvendo com a professora Heloísa Starling, que é da UFMG, exatamente sobre Brasil, né? Ela tem uma série imensa sobre Brasil, principalmente sobre as temáticas raciais, e especificamente o Brasil, uma biografia, né, que é o resultado dessa pesquisa, além das colunas que ela escreve no Jornal Nexo. Então, ela pegou um pouco dessas incursões e experiências de escrita para compor esse livro mais enxuto, de recortes de pesquisa que já eram feitos em outras obras. E ela começa, então, né, no História Não é Bula de Remédio, a tecer um pouco esses horizontes de pesquisa. Acho que o principal ponto que ela busca discutir, e que isso é explícito em outros trabalhos, né, que ela traz, por exemplo, o espetáculo das raças, né, que ela traz essa questão das instituições. Então, acho que uma coisa bastante central, né, do desenvolvimento aqui, nas primeiras páginas que a gente já observa, é pensar como essas instituições que surgiram no Brasil no início do século XIX, na nossa independência política, vão representar a invenção de uma história, né, a construção de uma história do Brasil que se desvinculasse das influências luso-americanas, luso-ibéricas, e se transformasse, então, numa história tipicamente brasileira. E com isso, né, em transformar uma história brasileira, assim, com a sombra da modernidade, a gente tem o apagamento, né, ou a busca pelo apagamento da memória da escravidão. E eu vou retomar alguns pontos, né, para tentar desvencilhar a noção. Duas coisas principais, eu acho que essas duas coisas vão se conectar no texto, e principalmente no texto complementar também. Que a primeira noção de ciência, né, de como se faz ciência, de que a ciência tem uma intencionalidade política, e uma intencionalidade política que é situada. Isso é importante, e esse ponto é um ponto importante para a gente compreenda nossas instituições e a atualidade dessas instituições. Eu acho que tanto a Lilia Schwartz quanto o Gessé vão trazer isso com bastante incisividade, né, para pensar o mito da brasilidade, que vai ser construído a partir do apagamento e da subversão do significado da escravidão, tanto como para pensar que a escravidão no Brasil foi uma coisa mais branda, né, o mito das raças, da mestiçagem, como se pudesse existir uma forma de escravidão que fosse branda, né, partindo do pressuposto que é a completa animalização do outro, a transformação do outro em um corpo de extração, coisa que a gente já viu, né, na crítica da razão negra do Bembe, enfim, várias coisas que essa experiência transatlântica nos traz, enquanto memória. Esse é um ponto-chave também, né, na introdução do livro, que é pensar na construção da história e das instituições como a construção ou no falseamento da possibilidade de memória, da memória de um povo. E como isso se relaciona também com a questão da desigualdade, coisa que a gente vai aprofundar no próximo encontro. Então, acho que um ponto central, assim, já passando brevemente na introdução, é pensar a questão da mestiçagem. E aqui eu paro para ouvi-los, né, e ouvi-las, assim,
porque acho que esse é um ponto bastante interessante dos textos, é um ponto controverso da narrativa da nossa história, e que traz assim várias correntes críticas e divergentes, né, sobre esse ponto. Então, já que a gente está questionando, né, a história única, acho que esse é um ponto que a gente pode partir, né? Na Cor do Bronze Novo, como o Macunaíma traz, que a Lilia Schwartz retoma, e várias outras coisas, né? O Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, enfim. Vou situar esse ponto assim para a gente discutir e vou abrir a palavra para vocês, para quem quiser comentar nesse ponto específico. Depois eu continuo. Bom, eu vou começar fazendo um comentário, então, antes de entrar diretamente nessa questão da mestiçagem, que eu acho um tema interessante da gente conversar, só lembrar algumas coisas, né? A Lilia Schwartz, ela é uma grande especialista nessa história da escravidão no Brasil, né? Tem vários trabalhos sobre isso, né? Uma antropóloga, historiadora, né? Que estuda bastante essa questão e é uma referência nacional e é uma intelectual pública no Brasil, cada vez mais, né? De grande visibilidade, não é? Inclusive, eu queria lembrar que ela tem um projeto agora de conversas, né? São lives na qual ela convida pessoas para debater diferentes temas e vai acontecer uma live agora em breve em que ela convidou o Adilson Batista, né? Que é um amigo meu, assim, da época de faculdade, né? A gente, inclusive, participou juntos por 3 anos de um grupo de estudo, né? Lá em casa, né? Na época que eu era estudante, assim, de filosofia e tal. Então, um grande amigo e que, enfim, escreveu livros sobre racismo recreativo, né? E vários agora sobre direito antidiscriminatório, ele vem produzindo muito, aliás, e vai participar desse debate com a Lilia Schwartz, né? Ele que é enfim, um pensador, intelectual, né, um jurista, um cara que fez doutorado dele lá em Harvard, né, e que pensa já há muito tempo essa questão da luta antirracista aqui no Brasil e tal. Bom, então, fica essa lembrança, né, eu acho que eu compartilhei no grupo isso. Agora, sobre esses 2 textos, eu acho que foi muito feliz, assim, a escolha de pegar esse capítulo do livro da Lilia Schwartz com o capítulo do livro do Gessé, porque os 2 textos, de certa maneira, discutem uma certa invenção da brasilidade, assim, né, que tende a apagar certas tensões, assim, conflitos que são próprios da nossa experiência histórica e especialmente, né, isso no texto da Lilia Schwartz, ela vai chamar atenção para isso, essa questão da escravidão, essa herança, né, da escravidão que, obviamente, é extremamente viva ainda aqui no Brasil. Nos 2 textos, a gente percebe uma tendência a se construir um certo senso comum, né? E que tem várias fontes isso, né? Mas, por um lado, existe um discurso da brasilidade, de um Brasil mestiço, né? De uma mistura de raças, um discurso que, inclusive, assume valências assim distintas, né? O Gessé discute isso, né? Por vezes ele é um discurso visto como uma espécie de vantagem da experiência nacional, mas, por outro lado, também há um discurso crítico que nasce, né, que de alguma maneira bebe disso, mas seja qual for a apropriação e os usos ao qual esse discurso acaba servindo, né, o Gessé percebe ali uma construção problemática, ideológica, que de alguma maneira nos afasta assim, de uma percepção mais rigorosa, né, mais acurada da nossa experiência social, não é? Então, depois a gente pode entrar no mérito do que ele diz, né, da revisão crítica que ele faz de uma certa tradição de interpretação do Brasil, né? Os grandes, né, os chamados, né, intérpretes do Brasil, né, o Gilberto Freire, né, o Sérgio Buarque de Holanda, depois, né, o da Mata e outros que ele vai discutir no texto dele, que de alguma maneira vão embarcar nessa construção da brasilidade e que, de alguma maneira, esse discurso até hoje está arraigado entre nós e está conformando uma espécie de senso comum que tem vários problemas, a gente pode falar mais sobre eles, né? Então, esse discurso da mestiçagem, né, ainda está muito arraigado, e não é só no senso comum, né, na academia, né? Esse é um ponto que o Gessé aponta com muita... e ele, enfim, tem toda a razão de dizer isso, né? Ganhou uma capa de cientificidade isso daí, né? Isso virou um discurso também
dominante, inclusive nas ciências sociais brasileiras, né? Então, enfim, não é algo só do... Porque agora no Brasil a gente tem essa coisa, né, do Zap, né? Não é só do Zap, não, é algo da academia também, né? A gente precisa olhar para essa dimensão pseudocientífica também que esse discurso adquiriu. Bom, enfim, acho que eu não quero falar demais, né? Só esses comentários, mas depois a gente pode tentar ver mais perto no texto algum desses pontos que eu acho que são importantes. Eu acho que sobre esse ponto que você trouxe, eu acho que seria até bastante interessante a gente ir para o texto mesmo. Eu queria ouvir primeiro, né, mais alguém que quisesse comentar sobre esse ponto, porque eu acho que a gente vai partir principalmente dele hoje, né? O discuti-lo mais em profundidade hoje, ele é o pontapé inicial para os nossos estudos. Mas quando a gente voltar no texto, eu acho interessante a gente pensar nesse ponto para refletir sobre a questão do homem cordial, né, que ele vai trazer várias vezes, também em recurso a esses intérpretes do Brasil, para pensar como o brasileiro é visto, como a cultura política brasileira é vista, como aversa a uma racionalidade, a uma modernidade em moldes eurocêntricos, e com isso a construção do brasileiro, da nossa brasilidade, vai ser sempre aversa a um desenvolvimento, né? A gente vai se constituir como o outro da civilização, o outro de um estado cívico, o outro de uma racionalidade possível. E esse outro, e por isso, por sermos sempre o outro, a gente vai revestir ou recrudescer os mandonismos, o patrimonialismo, a misoginia, o racismo. Então, como isso se reveste também não serve para desdobramentos tão presentes da nossa cultura política, né? Acho um ponto muito, muito rico, assim, de explorar nas discussões. Mais alguém queria compartilhar, gente, impressões iniciais? Talvez eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, eu venho de outro curso, né? É uma pós-graduação transdisciplinar, tá? E uma leitura que me tocou muito quando eu li é Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, do autor Monanga. Eu não sei falar o nome dele inicial, mas o final é esse. E que ele traz aí a pergunta que você deixou aí, né? Ele traz essa questão da aceitabilidade, da mestiçagem, ou se isso às vezes, uma forma de impedir, né, a cultura, né, a propagação da cultura. E o grande ponto que ele traz para a gente é esse, e o aspecto que ele traz eu acho interessante, que ele fala como isso, né, repercutindo no processo capitalista, como isso também virou outras caixas em outras dimensões, por exemplo, no feminismo, né? Aí ele dá um aspecto assim, que virou antes era uma coisa a ser aceitada, tipo assim, vamos trazer mestiçagem para o científico, todo mundo vai ser igual, e o discurso era isso. Aí depois é o resgate cultural, é a volta para a caixa, né? Aí, não, porque só as pessoas negras devem falar de pessoas negras e as pessoas brancas devem falar de pessoas brancas. E aí, depois, quando traz o discurso feminista, como que esse entroncamento impediu o entendimento. E aí eu conjugo ele com a Bell Hooks, né? Que a Bell Hooks, eu acho que ela faz esse traço muito interessante, assim. E ela faz o traço de uma perspectiva de cada pessoa, né? O que é o feminismo negro para uma pessoa que recebe, por exemplo, para mim que sou branca, o que eu tenho que saber, o que eu devo saber, o que é obscuro, e aí isso vai se transformando ao longo do tempo de uma forma sempre separar identidades culturais. Ele traz essa viés, e aí ele traz muito uma pegada das artes e tal, que é uma pegada que eu gosto, por exemplo, como a gente não conhece cultura africana, assim, e quando conhece, o estranhamento é tanto que fica naquela coisa de será que eu pergunto, será que eu devo perguntar, será que eu posso perguntar porque também sou branca, então fica sempre
de algum modo, isso sempre é uma unidade para separar a gente. E aí ele coloca a questão do negro, né? Mas se a gente fizer um paralelo aí, questão indígena também, enfim, é só isso. Você deu uma ampliada, assim, né, no nosso discurso aqui agora. Eu vou tentar só, então, recuperar algumas coisas que você falou, assim, para tentar trazer a gente ao texto de novo, mas pontuando umas coisas que eu acho interessante. Eu acho que isso sobre a particularidade, para falar de um tema, né, assim, por exemplo, né, como ser um homem, falar de feminismo, como ser uma pessoa branca, tão cheia de privilégios, poder tocar no tema do racismo, é uma coisa bem delicada mesmo. Eu acho que a gente tem que olhar para isso se colocando no papel de compreender a branquitude, né? Assim, pelo menos enquanto pessoas brancas. A questão da invenção, eu acho que o mais importante, então, para a gente pensar nisso, não é tanto falar da opressão do outro, que a gente nunca vai saber como sentir, não vai sentir na pele porque estamos aqui vivas, né? Sem preocupar quando chegar em casa, se vamos chegar vivos, ou se vamos parar na delegacia, ou exterminadas, enfim, como os últimos episódios da história recente do Brasil, né? Eu acho que, então, para a gente conseguir trabalhar com esse tema com maior tranquilidade, se é possível trabalhar esse tema com tranquilidade, é pensar que a gente não está discutindo o tamanho da dor do outro, né? A gente não está flexibilizando a legitimidade de quem pode falar sobre isso ou que vive isso, mas pensando como a raça é inventada, e como a raça é inventada nesse quesito da modernidade, ou seja, pensar como a branquitude surge como categoria hegemônica, né? E aí sim, a gente pode tentar pensar numa categoria, talvez, além da raça, né? Como diz o Mbembe, pensar nas categorias, talvez, afrofuturistas, né? Que têm sido discutidas. Né? Afrofuturistas por quê? Porque não seria um retorno a essa África idílica, como você diz, uma recuperação culturalista, mas sim pensar um novo horizonte de possibilidade para pensar a categoria raça a partir daí. Eu acho interessante essas pontuações que você traz e tal, principalmente em relação ao feminismo negro. Tem várias coisas para a gente discutir, até pensar se pode um feminismo não ser um feminismo negro, né? Coisa que a gente já veio discutindo em outros momentos. Eu vou deixar isso em suspensão para a gente discutir especificamente a questão da democracia racial. Eu acho que se a gente consolidar isso de uma forma melhor, a gente pode avançar um pouco mais nessas discussões sem trazer muitos elementos e tal. Vamos lá para a página 17 da introdução do livro, que é exatamente o ponto que a Lilia Schwartz vai trabalhar a questão da democracia racial com os intérpretes do Brasil. Alguém se prontifica para trabalhar essa página, o que achou de mais interessante, o que entende por democracia racial, por que isso é um apagamento do nosso passado, ou dos problemas que ficaram para trás no pós-abolição. Ela continua, né, na página 17 e 18. Tem pontos interessantes para a gente trabalhar aqui. Alguém ligou o microfone, acho que foi o Marco. Você quer comentar? Eu ia, só, assim, duas coisinhas, né? Página 17 e 18 é a edição... É mesmo. Eu estou falando da edição PDF que tá falando? impressa. Eu tenho a impressa também. Mas aí eu não sei. Não, é só porque está antes do capítulo 1, Zilda. A gente pediu o pessoal ler o capítulo 1. A gente pediu para ler a introdução e o capítulo 1. A introdução também. Então tá. Mas assim... Deixa eu avisar uma coisa só. Eu coloquei no chat aqui o link do formulário, gente. A gente tem um formulário. Quem está participando do grupo e tiver interesse em receber o certificado depois, que é emitido pelo NIEP, que é o órgão da faculdade, da nossa faculdade, que faz a organização dos grupos de estudo, é só preencher lá. É um formuláriozinho simples. Coloca o nome, o número de matrícula, quem é da UFMG, ou o CPF, para quem é de fora da UFMG, que aí depois a gente vai pegar esses dados e encaminhar para o NIEP, para a emissão dos certificados. Assim que isso estiver pronto, a gente avisa vocês, mas cliquem lá, então, por favor, e preencham uma coisinha rápida. Mas, enfim, vou voltar para você, então, Zilda.
E aí, gente? PDF, Zilda, qual que é a página aí 17? Assim, lê o comecinho do parágrafo aí do que você quer que a gente pense a respeito para a gente saber. Show, beleza, porque no PDF não tem página, né? Não tá numerado. Acho que no PDF é a 9, gente. A 9? Ah, ótimo, deve ser. Aí tem que ser Mário de Andrade, Macunaíma, essa parte que ela, em 1928, retoma a fórmula conhecida passagem alegórica. Não acharam? Todo mundo achou? Achou, Laís? Show. Então, aproveita e comenta também, já que você achou. Bom, eu vou falar então sobre esse mito, essa construção mítica, né? Vamos considerar o seguinte: primeiro, toda a ideia de nação é sempre uma construção, né, que tem algo da ordem de uma certa mitificação de um passado, da construção de um povo, a ideia de um povo e por aí vai, né? Então, nesse sentido, a construção do Brasil como nação não é nenhuma exceção em relação a qualquer discurso que tem esse papel de constituir, né, de formar essa ideia de uma identidade nacional, de um povo e tal. Bom, no caso do Brasil, qual foi o discurso, né, que teve preponderância nessa retórica nacional, né? Foi esse discurso das três raças, né? Ou seja, de um povo formado pelo branco português, o negro que veio da África escravizado, mais o indígena, etc. Então, nós seríamos o resultado dessa mistura, né? Bom, então esse é, digamos assim, essa é a história que se conta sobre o que seria a nação brasileira, né? Isso vai conformar um senso comum, mas vai penetrar também, vai se manifestar também no próprio discurso erudito, né, supostamente científico da sociedade brasileira. Bom, o que esse discurso traz, né? E qual que é o problema, né, que esse tipo de discurso representa, né? O primeiro problema, né, o que eu acho importante, é de que há uma tendência a pensar essa mistura das raças como se isso fosse um processo meio espontâneo, pacífico, né, no qual todo mundo saiu ganhando, a gente aprendeu algo com que os negros trouxeram da África, que os indígenas trouxeram, que os portugueses, e aí a gente assoma, né, como se isso fosse uma grande colaboração, né, todo mundo aprendendo um com os outros, né, e no final a gente cria uma grande nação a partir dessa somatória, etc. Né? Como a gente sabe muito bem que essa é uma história marcada pela escravidão, pelo genocídio indígena, por várias formas de opressão, pelo patriarcado, né? Enfim, então essa é a história do país, mas que quando se fala no mito das três raças, isso fica meio que na sombra, e o que prevalece é a ideia de uma grande, né, de um grande aprendizado coletivo, de uma mistura sem atritos, né, entre povos diferentes, com origens diferentes, né? Bem, então esse é um primeiro ponto, né, isso dá margem a uma certa exaltação, né, desse processo. Agora, o que agora saindo um pouco do texto da Schwartz, né, mas tem relação, que tipo, né, vamos tentar entender um pouco melhor que mito é esse da brasilidade, né? E por que isso é um problema, né? Esse mito nasce, né, eu acho que essa é uma ideia interessante, de uma forma especular, ou seja, é uma inversão especular que se faz do que é a figura, né, por exemplo, do norte-americano, daquele pioneiro norte-americano branco que vai lá para os Estados Unidos, enfim, né, fazer o processo de colonização por lá, né? Então, em contraposição a essa figura, né, do norte-americano, foi se construindo um discurso sobre uma certa especificidade nacional, né, e que tende a conferir ao brasileiro, né, a esse povo brasileiro, traços que seriam como se fossem próprios, né, da nossa raça, digamos assim, né? E aí entra a cordialidade, né, essa coisa de ser uma pessoa passional, né? O brasileiro é passional, tudo ele leva para o lado pessoal, ele vive assim do coração, né? Ele não é um cara racional, assim, né, que se apega a formalidades, né, a regras. Não, tudo para ele é vivido de uma forma meio espontânea, calorosa, né, uma proximidade, né? Então, esse seria o brasileiro, né? Enfim, então, essa construção que meio que ficou arraigada, a gente pensa no brasileiro como esse cara do jeitinho, o cara que leva tudo
tudo é caloroso, gosta de abraçar todo mundo, da sensualidade, todos esses traços vão ser associados a esse mito da brasilidade, né? E o que o Gessé vai... E esses traços, por vezes, aparecem na própria literatura sobre o Brasil, né, os intérpretes do Brasil, aparece como algo positivo, ou seja, olha que bom, é um povo que tem esse calor humano, né, que tem essas vantagens, né, essa coisa, né, de viver mais intensamente. E por outro lado, tem a chave, de certa maneira, crítica, de mostrar como que isso traz problemas para uma convivência dentro de uma república, segmenta regras, né, o respeito às instituições, porque, no final das contas, tudo é atravessado pelo privado, pelo pessoal, pelas relações nesse âmbito, né? Enfim, então tem o lado da exaltação e da crítica, mas seja qual for o lado que se adote, o argumento dele eu acho muito bom, do Gessé, é mostrar que isso, no final das contas, é um racismo disfarçado, né? É uma forma de racismo, porque você reduz, primeiro, a complexidade do que foi a formação do Brasil, a multiplicidade, né, das pessoas e culturas que vivem aqui, tudo isso a um jeito, né, uma espécie de perfil, né, uma raça de brasileiro, seja para exaltar, seja para dizer que esse é o nosso mal de origem, né, que daí vem o patrimonialismo, por exemplo, né, que ele seria decorrente desse jeito, desse tipo próprio do brasileiro e por aí vai. Seja qual for a vertente, o importante é que você construiu uma ideia, né, de Brasil e de raça brasileira e atribuiu a ela certas características que seriam próprias a essa raça, quase que natas, quase que do jeito brasileiro de ser, não é? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Depois, a segunda parte desse a gente pode conversar mais para frente, é mostrar como que isso tem relação, como que se expressa depois numa certa maneira de perceber, que a gente tem no Brasil, de perceber o Estado, né? E de perceber o mercado, né? E como que isso está relacionado com essa mitificação de Brasil, né? Dessa construção mítica, retórica do que é o Brasil, tanto no senso comum quanto nas ciências, né? Então, acho que só um argumento que eu acho muito bom do Gessé, e não é só aqui que ele fala disso, né? Em outros lugares ele desenvolve isso, como que, paralelamente à construção do mito da brasilidade, então, que é esse mito do homem cordial e tal, construiu-se o mito de São Paulo, né? E o mito São Paulo é justamente uma espécie de construção inversa do brasileiro, né? Então, enquanto o brasileiro é o cara cordial, levado pelo coração e que personaliza as relações e tal, o paulista não, ele vai ser construído à imagem justamente do protestante, do pioneiro protestante americano, né? Então ele é o cara racional, ele é o cara que segue regras, ele é o empreendedor, o cara da livre iniciativa, o cara que faz avançar esse país, né? E por aí vai, né? Então a gente vai ter esses dois mitos, né? O mito São Paulo, em contraposição ao grande mito Brasil, né? Da brasilidade, né? E depois a gente tem a expressão disso na concepção do Estado, né? Parece que o mito São Paulo exemplifica o que é, digamos, as vantagens do mercado, né? Enquanto que o mito Brasil representa, digamos assim, os problemas todos e a ineficiência, a corrupção que marca tudo que é público no Brasil, o Estado, né? Como se o Estado fosse ocupado por essa lógica do brasileiro, enquanto o mercado fosse movido por uma espécie, um grupo de paulistas eficientes, né, que estão ali empreendendo e querendo levar o país para frente, mas infelizmente esse brasileiro cordial, personalista, fica ali apegado a essas práticas corruptas, né, e em relações, né, nada republicanas e por aí vai, né? Enfim, então é um pouco essa construção dessas mitificações que marcam o país. E se você conversa 2 minutos com um paulista, você já percebe esse mito, né? Esse mito está muito vivo entre nós. Acho legal a gente ter pontuado isso, porque é exatamente a tese do Gessé, que ele repete várias vezes, né, nesse capítulo 3, assim, de forma reiterada. É muito interessante só a pontuação na forma de escrita, né? A forma de escrita dele para a forma de escrita da Lilia Schwartz é bem diferente. Enfim, mas depois a gente conversa sobre isso em outro momento. Mas, de toda forma, essa parte eu acho talvez seja bastante interessante para a gente discutir até a noção de república mesmo, né? A gente está importando uma noção de república que apaga
a uma noção de república europeia, né, assim, moderna, que apaga o quanto as investidas imperiais e escravagistas na América do Sul, por exemplo, foram necessárias para a própria constituição da República nos modos europeus. Então, a gente eleva a uma situação de buscar uma noção de símile dos pressupostos republicanos e de buscá-lo insistentemente para trazer e colar na nossa trajetória, na nossa história, na nossa memória, esquecendo que essa construção republicana, codificada dos direitos do homem e universalizável, ela só foi possível pela questão da exploração do nosso próprio povo, que nós apagamos para construir uma identidade nacional falseada e com o rosto de quem? Os senhores de escravos, que os grandes senhores escravagistas, né? É muito interessante pensar nisso, e também acho que a própria tradição da Lilia Schwartz aí nesse caso, que é da busca, né, de uma democracia possível, de um republicanismo brasileiro possível, é um ponto de inflexão, assim, para a gente pensar se é realmente possível, né, buscar uma forma de democracia que não parta da invenção de um outro, né, de uma invenção de cidadania que por si só falseia ou pelo menos maqueia os âmbitos da nossa desigualdade social. E aí nisso, esse ponto que você trabalhou agora, eu acho que ele é interessante porque ele está na página 64 e 65 da versão do livro do Gessé de Souza que eu tenho, do capítulo 3. Eu acho que não foi a mesma que a gente disponibilizou, que é a versão da UFMG, mas assim, o capítulo, deixa eu ver, talvez pela nota vocês consigam encontrar, está na nota 6, é onde ele começa a falar sobre o homem cordial, sobre Buarque. Buarque percebe com clareza que o homem cordial é um homem moldado pela família, em contraposição à esfera política e da economia, que exigem disciplina, distanciamento afetivo e racionalidade instrumental. Está na página 64 do meu, vocês acharam aí? Na verdade, distância emocional e que precisamente por conta disso pode cooperar. Pelas notas é difícil de visualizar na edição que está no PDF, porque as notas são de final de texto, então são O mais fácil é pelo subtítulo do capítulo. Assim. Ótimo. É a gênese da ciência conservadora dominante no Brasil. Aí quando ele começa a falar do Gilberto Freire, da Casa Grande Senzala, e depois ele começa a fazer um contraponto, né, de um tipo de falseamento crítico, e ele coloca no bolo da crítica dele até Florestan Fernandes, o que me deixou um pouco chateado, mas tudo bem, né? E aí, depois eu queria até entender, porque assim, pelo que eu percebi, né, a primeira vez que eu estou lendo com mais profundidade a Ralé brasileira e tal, li na graduação alguns capítulos isolados, e aí percebi também que o Gessé de Souza critica todo mundo, não sobra ninguém nesse livro, assim, né, na questão da narrativa do Brasil. Até Luiz Eduardo Soares, né, até o MV Bill sobra também, sobra todo mundo aqui. E aí acho interessante a gente depois ter esse pouco de cautela, mas acho interessante. Aí a questão da escrita parte um pouco disso, assim, acho que ele é um pouco pedante, assim, também, né, de assumir para cima. Ele critica a narrativa que as pessoas estão fazendo, interpretação do Brasil, para reforçar um tipo de interpretação dele, né, mas que eu concordo em alguma medida, mas de toda forma, enfim. E aí, mas acho que a crítica dele ao Sérgio Buarque é bem acertada, principalmente para esses dois últimos pontos. Não sei se vocês acham, já deu para localizar esses debates? Ótimo. Principalmente por uma coisa que você até comentou, né, Marcos, sobre a questão da oposição do Estado, né, como essa fobia de Estado, digamos assim, vai começar a ser desenvolvida, como se o nosso Estado tivesse tão contaminado por essa gênese histórica, assim, que a gente não tivesse superação possível, né, a não ser uma busca para o desenvolvimento que tivesse uma racionalidade própria, uma racionalidade autônoma, como ente, que é o mercado que vai ser apropriado na recuperação histórica da figura dos bandeirantes, e que a gente vê, né, ainda na gestão de São Paulo, como você falou, de uma forma muito clara, muito nítida e tal.
E aí, só queria retomar um ponto que eu acho bastante interessante também, quando ele critica, e acho que aqui nesse momento, ele não, na verdade, quem faz isso é a Lilia Schwartz, no livro, e aí por isso que eu perguntei assim, pode realmente um feminismo brasileiro, latino-americano, e ser, que tem esse passado escravagista tão forte, não ser um feminismo que discute a negritude, que não discute os corpos de mulheres negras, porque a nossa história ela é fundada quando a gente constrói, né, essas verdades intrínsecas a categorias étnicas específicas, como o corpo negro, o corpo indígena, e com características que seriam típicas dessas pessoas, traços de personalidade, tal, que seriam possíveis, a questão da sexualidade também aparece com um ponto muito, muito forte, né? Na Casa Grande Senzala isso é bem claro. E como esse mito da democracia, esse mito da identidade brasileira, esse mito da brasilidade, ele é fundado num pressuposto amargo, mas muito real, que é da cultura do estupro, né? Então, a cordialidade, né, as negras oferecidas, né, e tudo mais, e com a animalização dos corpos negros femininos, como se eles fossem mais voltados para a lascívia e tudo mais, etc., fossem bons de se procriar e tudo mais, e etc., etc., coisas que a gente repercute na nossa cultura popular até hoje, né? Assim, com, por exemplo, a globeleza, né? Enfim, várias outras coisas que marcam a nossa trajetória, marcam a construção da nossa brasilidade, são fundados na cultura do estupro. Então, não é... Acho interessante a Lilia Schwartz ter pontuado isso, e é incômodo, né? E bem elucidativo, assim, de como a misoginia pauta a nossa fundação enquanto nação, assim. Só um comentário, Zilda, assim, uma coisa que me saltou aos olhos desse texto, trazendo assim para um tema nosso, contemporâneo, né? Enfim, todo mundo sabe que a gente está vivendo um genocídio no nosso país, né? Não pode usar a palavra, né? Mas, enfim, já morreu 500 mil de pessoas, eu não sei a partir de que cifra que a gente pode começar a falar em genocídio. E a gente fica com uma certa expectativa, que eu acho que é ingênua, de achar que, bom, em algum momento vai cair a ficha do povo brasileiro, eles vão perceber que, afinal de contas, como é que pode, né? Foram vários erros cometidos para levar a gente a uma situação tão dramática e tal. Um dia isso vai ser percebido e tal. Só que na hora que a gente lê esses textos, né, a percepção que eu tenho é que já aconteceram vários genocídios nesse país, esse não foi o primeiro, e todos foram minimizados, né? Se a gente for olhar o que esse texto aqui traz, por exemplo, vamos pegar a assimilação da figura do bandeirante como um herói empreendedor, que vai servir de referência para a figura do paulista que promove o progresso do nosso país. Quem foi esse bandeirante? Ele é responsável pelo genocídio indígena nesse país, né? E, no entanto, ele é um herói, né? Ele é retratado como herói e ele está associado a um mito da brasilidade, que é o mito São Paulo, né? E está aí vivo esse mito, né? O bandeirante está lá, né? Quando se derruba uma estátua de bandeirante, vem um tanto de gente falar do absurdo disso, etc. Mas é esse genocídio que foi apagado ali, né? E quando a Lilia Schwartz, por exemplo, no texto dela, fala desse discurso, dessa ideologia do coitadismo, do mimimi, né? De toda a população negra, né? Que obviamente quer contar essa história, né? Que obviamente fazer com que todos esses reflexos sejam percebidos, que as pessoas entendam, né, as marcas que isso deixou, que a escravidão deixou nesse país, que está aí, né, aberta ainda, essas marcas, e isso tudo é reduzido a mimimi. Né, tudo isso a gente tem hoje um presidente da Fundação Palmares que tem esse discurso explícito, né, de que tudo isso é um bando de coitadismo, né, das pessoas chorando, né. A mesma coisa em relação e aí fica essa coisa no Brasil, né, que a escravidão aqui foi branda, né, como se existisse escravidão suave, né, ou então que a ditadura no Brasil foi uma branda, porque não foi igual outra. Então, no Brasil parece que todos os genocídios eles são minimizados, eles são diminuídos, eles não podem ser nomeados como tal. O índio não foi vítima de genocídio, né? Quem matou o índio é herói, né? Os negros não foram propriamente escravizados, porque aquilo foi uma escravidão branda, né? Os perseguidos pela ditadura militar também, quando vêm reclamar ou exigir que aqueles crimes sejam reparados, etc.,
também são um bando de coitados aí, coitadistas, né, que ficam se vitimizando e querem ganhar em cima disso, etc, etc. Porque não houve nada de grave aqui no Brasil. Foi uma ditadura foi quase sei lá, uma democracia plural, né? Enfim, então, assim, e o tempo inteiro a gente está fazendo isso na história do país, e aí agora as pessoas ficam surpresas que a gente está minimizando mais um genocídio. A gente viveu disso o tempo inteiro nesse país, né? De construir discursos que vão reduzindo, né, essa desigualdade, essa opressão que é histórica nesse país, que atingiu vários grupos e agora está ainda mais disseminado, né, com essa experiência da pandemia, né? Então, eu, pelo menos, sou um pessimista em relação viu, agora, enfim, diante de um genocídio, não é possível que ninguém vai fazer nada. Já não fez há muito tempo nesse país, né? E foram vários Orientando um pouco o que você está falando, Marco, é uma continuidade do genocídio dos mesmos grupos, né? Porque o que a gente tem de dado de quem é atingido majoritariamente pelo genocídio em andamento agora são populações periféricas e negras, preferencialmente, né? Que são... Então, o que parece é que a gente não tem um intervalo, a gente tem uma continuidade de genocídio sobre essas populações, né? Desde o período do tráfico tráfico negreiro até agora, né? E você falou, tipo, a Hilda perguntou no início, só continuando, assim, sobre partes da democracia que chamaram a atenção e tudo mais. Eu achei legal, assim, legal de interessante mesmo, como que a gente exportou essa história tão bem da democracia brasileira, a ponto de estudos serem encomendados para o mundo entender e aprender com o Brasil sobre democracia racial. Eu achei isso assustador e eu assim, até anotei para pesquisar mais sobre essa empreitada, né? E sobre esse encontro dos três rios e sobre o que a Zilda falou do estupro como marca dessa mestiçagem, né? Como que esses rios parece até um jeito de amenizar exatamente isso, a figura do estupro nesse encontro dos rios, em que esse rio, essa mestiçagem, essa troca cultural é essa marca de violência que forma a nossa história do início ao fim, porque a história do Brasil, lendo assim, esse início e essa discussão que a gente está fazendo, é uma história marcada por essa contínua resistência e que a gente não pode deixar de falar, que é o final da introdução e do primeiro capítulo, na verdade, mas, sobretudo, uma resistência que surge também dessa figura, dessa violência constante na nossa história e fundadora, né? Acho que a fundação desses rios e eu não consigo imaginar um encontro tranquilo desses rios, sempre um rio muito violento sobre esses outros rios que são volumosos, mas tranquilos de certa forma, sabe? Eu sei que é tentar aprofundar e dar sentido para uma imagem horrível que foi criada, mas foi o que eu tentei visualizar dentro dessa leitura. Legal. Acho que a Cissa queria comentar, depois a Laís, né? Elas colocaram aqui no chat, Danton. Bacana suas interpretações. Essa parte da Unesco também eu fiquei muito chocada. Eu fiquei até pensando, não pesquisei se o estudo do Florestan Fernandes veio dessa pesquisa da Unesco, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Cissa, você quer falar? Oi, eu tô aqui. Então, eu queria voltar um pouquinho para a primeira fala do professor Marco Antônio, quando ele comentou sobre esse mito da brasilidade. Quando o professor estava falando sobre isso me remeteu muito àquele livro do Darcy Ribeiro, O Homem Brasileiro. E aquele livro me deu pensamentos muito dúbios, porque parece que ele constrói uma verdade bastante conveniente, né? Sobre o que é ser brasileiro e essa questão da cordialidade que o professor falou. Só que como o Darcy Ribeiro é um pensador muito conceituado, eu gostaria de saber se a gente pode dizer que ele contribui para a construção desse mito ou se a abordagem dele é diferente. É isso. É o povo, né? O povo brasileiro, né? Eu acho um livro incrível, né? Do Darcy Ribeiro. Engraçado que desses intérpretes todos do Brasil, foi o primeiro que eu li, foi O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. E foi um livro que, para mim, pelo menos, teve um efeito meio revolucionário, assim. Eu estava ainda na graduação, no início da graduação,
e é um livro que tem as descrições assim da formação do Brasil, dos diferentes Brasis, né? E tem um capítulo que é sobre o Brasil caipira, né? E eu me identifiquei tanto lendo aquele capítulo, né? Porque fala justamente do mineiro, né? Desse modo de ser, né? Da desconfiança dele, de onde vem, né? Ele conta a história de como se deu a ocupação aqui dessas terras, né? A figura, né? Dos grileiros e tal. E todo o processo de modernização, né? Na verdade, o reconhecimento dessas terras era acompanhado sempre por um receio das pessoas de que elas seriam retiradas de onde elas estavam, porque as ocupações eram da terra, ela era irregular, não é? E de fato, né? Era basicamente o Estado chegava por meio de uma cobrança de pedágio, era isso. Você pode continuar aqui, mas você vai ter que pagar para ficar aqui agora nessa terra, etc. Enfim, é um livro que eu acho muito interessante, mas eu acho que essa crítica do Gessé se aplica também ao Darcy Ribeiro, em grande parte. O Darcy Ribeiro é também alguém que, em grande medida, ele entra nessa linha do meio ufanista, né, de exaltação dessa mestiçagem, né, dessa formação plural do brasileiro como sendo um elemento que para ele é potencializador, ou seja, traria possibilidades de construção de uma grande nação, assim, porque afinal de contas ela poderia aprender, né, com essa pluralidade e dali retirar algo ainda mais rico, né, digamos assim, né? Então ele era um entusiasta disso como um traço positivo da nossa formação, né? Então ele era daquele que tentava mudar a chave, né? Ou seja, ao invés dessa mistura ser visto como um elemento de empobrecimento, como um elemento assim de riqueza da nação. Mas ele entra nesse discurso sim de valorização da mestiçagem. Pelo menos em alguma medida ele faz isso, embora seja um autor extremamente crítico, né? Ou seja, ele não apaga os conflitos que marcaram a experiência, né, de formação do Brasil, pelo contrário, né, ele está o tempo inteiro mostrando, né, os genocídios, os massacres, as exclusões, né? Aliás, o tempo inteiro ele descreve dessa maneira, né? Que ele tem uma frase que eu acho muito forte, eu não sei se está no livro ou se é uma entrevista que eu vi dele, ele dizendo que o Brasil é uma grande máquina de moer gente, né? Essa história do Brasil foi uma máquina de moer gente. Então é dessa maneira que ele viu essa história. Ele não é um ingênuo, né, em relação a todos os massacres que aconteceram aqui. Aliás, tenho muito orgulho, meu primeiro voto, né, eu não posso falar isso não, senão vocês vão saber a minha idade, mas a primeira vez que eu votei foi para presidente, era Brizola e Darcy Ribeiro, vice, né? Eu nem votei no Lula, né? Votei no Brizola, mas a chapa era boa também, né? Brizola e Darcy Ribeiro eram o vice, né? Em 94, enfim, foi a primeira eleição que eu pude votar. Obrigada. Thaís? Cita, ia falar alguma coisa? Eu falei bem na hora. Perdão me interromper, eu só estava agradecendo o professor e realmente eu fiquei com a mesma dúvida, porque, de fato, o Darcy Ribeiro é uma pessoa muito crítica da formação do país, mas como ele tem essa veia de esperança, quando você começou a comentar sobre essas questões, eu fiquei com pensamentos meio dúbios, tipo, será que o Darcy Ribeiro, aquele autor que eu gosto tanto, pode ser enquadrado nessa crítica? Então, obrigado pelo esclarecimento, eu concordo com você. Obrigada. Quando o Marco mencionou, né, essa dualidade entre o paulista, o mito do paulista e o homem cordial, eu me lembrei do meu incômodo ao longo da leitura desse capítulo da Lilia Schwartz, sobretudo no que diz respeito a uma falta que eu senti de menção que seja aos discursos que legitimam, né, essas violências, esses genocídios contínuos, porque justamente nessa ideia de contraposição entre o paulista empreendedor, né, que remete ao bandeirante, e por outro lado o homem cordial, a gente pode pensar também naquele que seria a degeneração última assim, do homem cordial, que é o malandro, né? O vagabundo, aquele que quer tirar vantagem das coisas e tudo mais, sempre na ideia do jeitinho brasileiro que o Roberto da Mata vai lá escrever. E aí eu fico pensando no tanto, e eu assim, não me lembro quem eu li que tratava disso, eu tentei achar, mas no tanto que o Estatuto do Trabalho no Brasil é algo que legitima ou não a existência das pessoas.
no sentido de que o caráter, a condição de ser trabalhador ou não, significa que essa pessoa pode ou não existir, ter a vida, ter direitos mínimos, assim, considerados como próprios de uma pessoa, né? E isso, a todo momento, quando a gente vê essas notícias aí de genocídio negro, para mim, retorna esse discurso, né? Essa semana nós tivemos o extermínio de uma mulher negra grávida por tiro perdido, né, bala achada, e a mãe dela chorando nas notícias, né, falando, olha, minha filha não era bandida, não, era trabalhadora, eu sempre fiz de tudo para ela não se envolver com bandido. E é como se, assim, se a pessoa não é um trabalhador, ela pode sim ser dizimada, pode sim sofrer uma pena de morte, né? Porque na prática é o que acontece com a população negra no Brasil, né? Não tem nenhum direito a mínimo processo, devido processo legal. E isso é algo que, assim, é muito reiterado. Eu me lembro que a primeira vez que eu me dei conta disso foi naquelas manifestações, acho que nem era de junho de 2013, não, era por passe livre, não aumentar o pedágio dos ônibus aqui em Belo Horizonte. E aí essas manifestações estavam acontecendo assim, com muita frequência, e aí uma que aconteceu na Rua da Bahia, as pessoas ficaram dentro de um hotel, cercadas pela polícia. E era uma manifestação em dia da semana, assim, fim de tarde, 6 horas da tarde, e aí a polícia cercou uma série de pessoas. Eu estava dentro desse hotel, e aí a polícia começou a deixar sair quem estava com a carteira de trabalho, sendo que os demais eram estudantes, aguaceiros, manifestantes e que teriam que ser levados para a delegacia e tudo mais. Então, eu acho que esse discurso a gente precisa levar mais a sério, né? Porque foi o trabalho também que justificou o tráfico negreiro. Foi o trabalho e também é o trabalho que, às vezes, é um recurso para também legitimar a exploração indígena, né? Tanto que as justificativas para o tráfico negreiro era que os índios não queriam ser escravizados, os índios não queriam trabalhar, os índios eram indolentes nessa mentalidade. Então, eu acho que isso também é um ponto a ser ressaltado, e eu tenho que me lembrar onde que eu li sobre isso, para ver se auxilia também na discussão. Valeu, Laís. Eu acho que o Vitor também queria falar. Você fez uma manifestação aqui pelo chat, né? É Vitor mesmo o seu nome, né? Vitor Valério. Você quer comentar o seu comentário escrito? Era só para... Vocês me ouvem bem aí? Todo mundo me ouve bem? Uhum. É só para uma pontuação mesmo aqui. Vocês estavam comentando sobre as mortes serem banalizadas, basicamente, né? Não se dá a devida importância sobre isso e acho que, se eu não me engano, na parte sobre o racismo, a Lilia fala exatamente sobre isso. Essa frase ela fala mais para o conceito de racismo, mas ela pontua que mata seu indivíduo, mas também toda a sua história. Geralmente, as partes... Não sei se cabe exatamente nesse ponto, mas meio que o opressor ele sempre tenta diminuir ou banalizar a história do oprimido, a forma como ele foi oprimido de alguma forma para que seja justificável, né? Então, eu acho que essa frase ela sintetiza bem o argumento. Legal. Eu acho que a gente pode até trazer esse parágrafo, um parágrafo interessante. Está na página 31 da minha edição, na edição de quem está com ele impresso. Deixa eu ver onde que começa. O capítulo que começa nessa página, assim, é demais. Já está no capítulo 1, escravidão e racismo, aí tem demais as decorrências desses pressupostos, tinham, entre outros, o poder de perpetuar estruturas de dominação do passado. Aí essa frase que o Vitor se refere, ela está no segundo parágrafo que começa nessa página 31. O parágrafo começa assim: a emergência do racismo é, portanto, uma espécie de troféu da modernidade. Acharam? No PDF?
Show. E aí, enfim, né, ela vai trazer essa questão do troféu do racismo como troféu da modernidade, e no fim desse parágrafo, ela traz: também ocultou a formação de uma série de sociedades, associações e jornais comunitários negros, idealizados na Primeira República, que procuravam, na base da coletividade, lutar pela necessária inclusão social. E aí a frase: conforme define o sociólogo Mário Augusto Medeiros da Silva, essa seria uma dupla morte das pessoas negras. Mata-se o indivíduo, mas também a sua memória. É interessante trazer isso, né? Como se não tivesse também produção, né? Não tivesse nenhuma produção intelectual negra, como se não existisse resistência, como se não existisse insurreição, como se a abolição da escravidão fosse só realmente uma canetada de um diálogo institucional entre senhores detentores, como se não fosse um grande medo da revolta, das insurreições emergentes que estavam estabilizando as propriedades, né? Então, é interessante trazer isso, como é importante também para o aceito tácito dessa dinâmica apagar a memória. Acho que a gente pode começar, né, o capítulo 1. Eu só queria pontuar algumas coisas, pegando um gancho no que a Laís trouxe sobre a questão do trabalhador, né, da justificativa de não ser bandido, de não ser atrelado ao crime, e tudo mais. Um ponto de pesquisa assim, que tem me interessado muito, eu acho que é uma coisa que a gente pode eventualmente trazer assim, de contribuição para que outras pessoas tenham de leitura sobre isso, Laís, é exatamente essa questão de como a gente territorializou os bolsões de pobreza e racializou a pobreza no país, né? E que não só a pobreza, mas a própria dinâmica dos mercados ilegais que foram se conformando nesses territórios, né? Então, os espaços periféricos, assim, né? Então, as periferias do Brasil, as favelas brasileiras, elas também foram se revestindo de pessoas que simbolizavam toda uma sorte de ilegalismos. Ilegalismos fundiários, ilegalismo de distribuição de energia elétrica, sejam os ilegalismos na questão do tráfico de drogas, enfim, como isso foi se territorializando ao redor desses corpos informais ou de trabalhadores precários. Então, acho interessante quando o GC pontua, pegando o gancho no Florestan Fernandes, que a gente precisa discutir capitalismo, a gente precisa discutir trabalho, a gente precisa discutir como essa precarização da existência, e aí de todos os serviços básicos, como saúde, assistência e tudo mais, ele recai diferente, ele é pensado de forma diferente para algumas pessoas e ele recai de forma diferente, né? Uma coisa que me marcou muito também sobre essa questão da carteira do trabalho, e talvez por não ter, né, vivido isso de uma forma mais intensa, foi quando eu vi uma entrevista do Drauzio Varela na televisão, que se tornou uma figura pública nos últimos anos, sempre foi, né, mesmo que ganhou uma notoriedade maior nos últimos tempos, e que ele traz a questão de que antes do SUS, para a gente ser assistido, né, para a pessoa ser assistida pelo sistema de saúde, precisava da carteira de trabalho, né? Então, se você fosse um trabalhador informal, você não tinha acesso à saúde pública, você não era cidadão. E aí, com isso, entra uma série de pessoas, né? Entram os capoeiras, os vadios, né? Os djambistas, né? Que eram digamos assim, uma espécie de duelo de MCs do passado, pós-abolicionista, né? De que as pessoas usavam maconha recreativa e rimavam versos, enfim. Todas essas pessoas, né, que não se inseriam no nosso modelo de república de cidadania, elas estavam aliadas, né, ao funcionamento da cidade. E aí, enfim. Deixa eu ver, pensando nisso, acho que uma frase muito legal na continuidade desse trecho que eu acabei de salientar, e que acho que amarra bem o que a gente está conversando, é quando a autora pontua, né? Essa longa história, que é a última frase dessa página, essa longa história também explicita como, paradoxalmente, o racismo é o filho da liberdade, pairando ainda hoje um grande interdito no que se refere à expansão de direitos para tais populações, que são as mais vitimadas no país com relação aos direitos à saúde, educação, trabalho, moradia, transporte e segurança. Acho que a gente pode partir daí. Bom, gente, eu vi aqui só um comentário, Zilda. Eu vi aqui uma pergunta, pergunta não, né? Um comentário que foi feito pelo Ryan, né? Sobre a relação com racismo estrutural e tal.
Tem um ponto assim que eu queria chamar a atenção, que está no texto da Lilia Schwartz, está na página 35, porque ela vem discutindo e tal, a questão, né, da construção das diversas formas de racismo no Brasil, e ela vira e fala que o racismo deixou, já faz um tempo, de ser aceito como teoria científica, mas que continua, ela diz assim, plenamente atuante enquanto ideologia social na poderosa teoria do senso comum, que age perversamente no silêncio e na convivência do dia a dia, né? Então, é como se a escravidão tivesse, diz ela, legado aí uma sociedade autoritária. Bom, eu concordo com ela, mas a pergunta que eu colocaria aqui para todos assim é até que ponto o racismo ele saiu da teoria científica, ele deixou de ser aceito na teoria científica, né? Eu entendo o que ela está querendo dizer, até porque ela tem um estudo famoso, conhecido sobre isso, né? A presença do racismo nas teorias científicas no século XIX, final do século XIX, aqui no Brasil, início do século XX. Esse foi o tema dela, né? Do espetáculo das raças, né? Que é um livro que ela discute justamente esse racismo explícito, esse racismo científico, né, explícito. De certa maneira, né, talvez, pelo menos não da mesma maneira, a gente não tem mais esse tipo de racismo explícito em teorias científicas, mas ele parece aparecer de diferentes outras maneiras, talvez não tão explícitas assim, né? Acho que essa que é a questão. Quando a gente fala, quando o Gessé, por exemplo, faz essa crítica ao mito da brasilidade, de certa maneira, a ciência social tem um tipo de racismo disfarçado ali, de construção desse brasileiro, não é? E tem outras formas, né? Por exemplo, quando você falou ali da relação com racismo estrutural, tem uma questão que o Silvio Almeida coloca, que eu acho que é uma questão pertinente, até que ponto, por exemplo, a defesa do neoliberalismo não é também racista em alguma medida, né? Até que ponto a defesa de um sistema econômico injusto não tem algo ali também que a gente pode considerar da ordem do racismo, né? Isso é uma teoria científica, né? O neoliberalismo se apresenta, né, como uma espécie de visão econômica, etc. E tem várias outras, né? Então, eu entendo o que ela está querendo dizer nos termos, né? Nesses termos eu concordo com ela, mas por outro lado, talvez convenha a gente ampliar essa ideia, primeiro, do que é racismo, das manifestações do racismo, e de como isso, de uma maneira ou de outra, acaba aparecendo em diferentes teorias científicas, né? Eu estou falando aqui da economia, porque é mais confortável falar dos outros, mas no direito está cheio de racismo incrustado num tanto de concepção que a gente aprende e ensina lá na faculdade. Isso mesmo nas ditas ciências naturais, né? Na genética, então, tem uma série de estudos sobre como, inclusive, o livro da UBU desse mês vai ser sobre o gene neoliberal, como que o discurso sobre genética também ressoa ideias de meritocracia, né, de racismo, de tentar achar comportamentos humanos complexos em fundamento genético. Então, acho que isso permanece mesmo. Esse racismo ele extrapola o discurso científico do século XIX e ele vai assumindo novas formas. Isso. Aí o Ryan até colocou um comentário para você aqui, o Laís Lombroso, que o diga, Laís Lopes. E não só Lombroso, né? Pensar também como Lombroso foi expressamente recepcionado do Brasil no início do nosso período republicano pelo Nina Rodrigues, né? Inclusive, tem a tese, acho que é a dissertação do Luciano Góes, né, da UNB, sobre isso, sobre a recepção do fenômeno etiológico na criminologia do Brasil, como uma forma de dar uma explicação, né, para essas populações alocadas no signo da ilegalidade. Aí a Gabriele Zilli fez um comentário também. Você quer comentar via microfone, Gabriele? Ou a gente lê aqui no chat? Estou sem microfone, perdão. Então tem que ler mesmo, gente. Deixa eu ver aqui. Antes, quando a gente vai lendo essa questão, acho que ela vai retomar a questão do mito da brasilidade, da questão dos bandeirantes, tal, que a gente estava conversando sobre esse Deus mercado. Eu só queria retomar um ponto aqui, trazendo sobre essa questão de ser um genocídio ou não, sobre como, né, a pandemia afeta de forma distinta determinadas pessoas e escancara, né, a racialização da nossa desigualdade.
acho interessante a gente pensar, a Lília, na verdade, a Lília Schwartz vai dar uns dados muito assustadores, assim, de como os nossos conflitos, né, em confronto com a polícia, no fomento à guerra às drogas, matam mais em números, né, do que conflitos no Oriente Médio, né, conflitos em que a guerra é declarada como uma dimensão de guerra mesmo, né, e como a nossa guerra mascarada às drogas, entre aspas, né, que atinge pessoas, ela se traveste de um outro status jurídico-político, mas em seus impactos quantitativos superem muito essas próprias dimensões. E aí, só para, antes da gente entrar nessa pontuação da Gabriela, acho interessante, né, o Foucault, o Nascimento da Biopolítica. Eu, o Marco e a Isa, a gente trabalhou um pouquinho com esse texto num artigo para pensar, né, como o neoliberalismo recrudesce a vulnerabilidade, recrudesce a precariedade, pegando um termo da Butler aí, e como essa precariedade do Brasil ela é racializada também. E aí, nesse livro, né, no Nascimento da Biopolítica, o Foucault traz uma questão muito interessante, que é a questão do Homo econômicos, que muita gente deve conhecer, e a questão do imposto negativo. Eu acho que essa é a parte mais interessante, né, de que é responsabilizar as pessoas pela própria subsistência material, né? Ou seja, trazer a ideia de que a assistência social, o custeio da assistência social é uma responsabilidade de todos, né, de todo mundo. Não como se fosse uma esmola retributiva para quem não trabalha, né? E a gente viu isso ascender de uma forma muito grande na pandemia, quando a gente está discutindo a renda social básica, né? A possibilidade de comer, possibilidade de se alimentar, né? De conseguir garantir o mínimo. E como muitos, né, que se insurgem contra isso, é exatamente isso. Você vai trazer uma retribuição a quem não dá nada de contrapartida e tal. E são sempre os mesmos, né? São as pessoas que estão vivendo no paraíso fiscal Brasil, com taxas de imposto muito menor do que deveria, falando que a assistência social é, né, uma contrapartida não lucrativa para pensar em empresa-estado. E aí a gente traz de novo, né, essa questão do neoliberalismo como um projeto de extermínio por uma via mais absconsa, assim, né, menos visível, que é a via de abandonar a morte, né, de fazer morrer ou matar diretamente por meio de um inimigo invisível, que é essa droga, né, ou guerra às drogas, ou fazer perecer por meio da ruína da assistência social, do SUS, né, enfim, dos sistemas básicos de assistência. Enfim, que alguém quer, Marcos, você quer comentar? Oi, Gabi. Posso comentar? Claro. Você estava falando isso, eu estava pensando também como que esse discurso da responsabilização individual, ele ainda reverbera, assim, em relação ao racismo. E pensando aí no que você estava falando, até que é uma proposta que a Butler vai discutir também sobre esse, e muitos outros autores, né, sobre esse viés individualista neoliberal que vai colocar no indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, né? Essa ideia de que não houve nenhum tipo de reparação, né, para a população negra, de que houve quase que se compara, né, a Lídia Schwartz vai discutir isso, assim, que se compara o não pagamento, né, para os senhores de escravos por essa perda econômica, à ausência completa de uma política reparadora, enfim, restaurativa para essa população que ingressa no mercado de trabalho. Muitas dessas pessoas não têm mais nem condição de trabalhar, não tem nenhum tipo de qualificação, continuam sofrendo preconceito racial naquele momento, e aí não há nenhum tipo de inserção, né, dessa população, e nenhum tipo de educação da população daquilo que aconteceu. Então, eu penso muito na anistia geral, assim, depois da ditadura, né, de como que se equilibram
coisas completamente distintas numa ideia, e aí, de novo, dessa harmonia, né, de que, bom, então ninguém ganha, empata, e não é bem assim, né? O que acontece com os 388 anos de escravidão? O que acontece com todas essas pessoas que sofreram esse processo de violência de todas as ordens, né? E aí é isso, assim, que para mim é talvez a perversidade maior desse discurso neoliberal, que é você colocar nas costas do indivíduo a responsabilidade pelo seu fracasso. Então, se desconsidera que até hoje a gente continua vivendo esse genocídio, né, da população negra em especial, que o que acontece nas favelas é uma situação de exceção completa, ou se não a regra, né, do que acontece, assim, de uma completa ausência de garantias e direitos e tudo mais, seja, tudo jogando contra, né? E aí a gente usa essas exceções aí de sucesso para comprovar uma suposta regra meritocrática de que todos podem chegar lá e todos podem alcançar esse êxito profissional, financeiro e tudo mais, que é sempre lido por esse viés mesmo econômico, né? E, enfim, essa perversidade, para mim, que ressoa, assim, tanto do ponto de vista econômico mesmo, quanto do ponto de vista racial, que é como se essa barreira racial, que muitos vão dizer, por exemplo, são contrários à cota racial, por dizer que um branco e um preto numa condição social igual sofrem as mesmas dificuldades, né, de acesso. E aí, ou seja, como que esse viés racial, muitas vezes, a Lilia Schwartz vai usar o preconceito é um preconceito, né? Que o brasileiro não quer se assumir racista jamais, porque existe um preconceito em dizê-lo, embora todas as práticas sociais, culturais, históricas continuem reiterando essas práticas racistas, né? Só um comentário, gente, assim, de fato, assim, eu concordo com tudo que a Gabriela falou, mas tem um ponto, assim, que eu discordo, né? Como se a gente não tivesse discutido no Brasil a reparação, né, após a experiência da escravidão das pessoas. E curiosamente, se discutiu muito reparação no Brasil após o fim da escravidão. Só a reparação não era dos escravizados, né? Os senhores, né, donos de escravos, é que eles se enchearam muito e queriam uma reparação do Estado porque estavam perdendo suas propriedades, né? Então, essa reparação se discutiu muito, né? Essa daí o pessoal chiou bastante. Agora, a outra, até hoje, é mimimi no nosso país. Eu queria fazer um comentário nesse sentido também, mas é no sentido de eu achar interessante o fato dela trazer o papel do movimento negro nesse processo de integração do negro na sociedade brasileira. Então, o que vai fazer com que o negro seja integrado, na verdade, não é exatamente a miscigenação e o assimilacionismo racial, né? O que faz, na verdade, é exatamente a luta do movimento negro, que ela está pautando desde 1920. Então, ela vai trazer, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, existem vários outros exemplos, né? A imprensa negra paulista também teve esse papel, mas é propriamente o movimento negro que teve esse papel, e não a miscigenação. Márcia, você quer falar? Você levantou a mão. Não, eu só bati palma para a fala de Gabi, mas já que você me chamou aí, eu só quero complementar isso que Sofia está falando, assim, o quanto eu acho importante esse tipo de ressalto que ela dá para a forma como o movimento negro se articulou para esses alcances de reparação que a gente está conversando aqui, mas também da forma como ela menciona, assim, que já no século XXI, né, o engajamento do feminismo negro que questiona os demais feminismos e tenta produzir a sua própria teoria, expondo especificidades e realidade das mulheres. Estou lendo na página 36, no primeiro parágrafo, no finalzinho, assim, quando ela fala a respeito desse desenvolvimento do movimento negro e a forma como que isso vai se dando, assim. E eu comentei com o pessoal no outro grupo de estudos essa semana, assim, a forma como essa caminhada do movimento negro e a forma como isso vem se desenvolvendo e o engajamento das mulheres nesse movimento vem se fazendo importante para um pensamento de futuro, assim, apesar de eu ser uma afropessimista,
eu acho que a gente tem que também reconhecer esse viés assim, de perspectivas futuras. Apesar da gente dar 5 passos para frente e nos empurrarem, parece, 15 vezes para trás, assim, no que diz respeito à esperança mesmo, é válido pensar nisso. E eu fico satisfeita, assim, quando ela fala, por exemplo, já na página 39, a Lília vai falar assim, que enquanto persistir o racismo, a gente não vai ter uma democracia consolidada. E eu acho muito importante esse tipo de pensamento para que a gente possa refletir assim, a forma como outros atravessamentos, outras experiências vão também sujeitando as formas mais plurais de seres que a gente já tem e vão ser invadidos vários outros atravessamentos violentos, né, como é a proposta do neoliberalismo e tantas outras violências que a gente percebe nesse sistema, que talvez vão deixando de perceber qual é a raiz disso tudo, né? Zilda começou a fala dela aqui hoje falando assim, pensar feminismo negro e também pensar se existe, são vários outros feminismos que não pensam nessa perspectiva de ser o feminismo negro, né? Mas eu acho que, na verdade, a fala é pensar assim, pensar perspectivas, se são válidas outras perspectivas de pensamento que não incluem todas as possibilidades de existência, né? Eu acho que o feminismo negro ele traz esse viés e essa potência de inclusão, assim. A mulher negra, Bell Hooks também fala sobre isso, né? No Anseios, esse último livro que eu li dela, chama Anseios, e ela fala sobre isso, assim, em um dos ensaios, ela fala sobre essa potência aqui, da mulher negra de preparar campo para várias outras existências, né? Não só num ambiente doméstico, mas também em outros ambientes. Então, acho que vale a pena só registrar, assim, pegando gancho na fala de Sofia, assim, verificando essa importância, mas também verificando a fragilidade do movimento diante de outras lógicas políticas e sociais que vão fazendo com que esse movimento se enfraqueça, ainda que muito tenha avançado. É isso. Desculpa ter me alongado. Nada, que isso. Acho que vale a pena até ler o parágrafo que você citou essa frase, achei bem interessante, acho que traz uma questão que a Tati pontuou também, Tati, embora a Márcia tenha feito interlocução com você trazendo a Bell Hooks, mas olha só, a luta contra o racismo e a promoção da igualdade racial não são temas que afetam apenas e tão exclusivamente as populações negras. Perdemos todos quando discursos populistas põem em questão a beleza e a força da diversidade que faz parte da nossa própria história. Quem sai diminuída é também nossa democracia, bem como o pacto construído durante a nova república. Aliás, enquanto persistir o racismo, não poderemos falar em democracia consolidada, né? Que é essa frase que você traz no final, Márcia. Enfim, e aí acho que essa parte final foi muito legal a Sofia ter trazido também, né? O lembrar do Abdias Nascimento, né, que foi algo que ela aponta aqui no teatro experimental negro, né, vamos dar um nome, a pessoa que estava discutindo a partir daí da experiência do corpo, o genocídio da população negra, é um marco dos estudos sociais no Brasil, e pensar em todos os outros intelectuais, né, que fizeram a frente de resistência, assim, talvez como um resgate da memória, né? Acho que talvez isso seja o ponto principal para que a gente consiga, né, nesse momento de contra-história, de contra-narrativa, de mentira, de fake news, de obstrução do que aconteceu, né, de falseamento da realidade, tão constante que a gente está vivendo, acho que retomar isso nesses espaços, retomar isso em grupos de estudo como esse e tal, são importantes também para que a gente consolide, né, consolide um solo possível de resistir, um solo possível de construir uma democracia também, uma democracia possível, se é possível nesses moldes de resgate de uma modernidade perdida. Mas assim, mesmo só uma pontuação, acho que
Até que horas que foi a reunião? Até agora. Exato, é até agora, até 18h40. Enfim, a gente vai precisar ser mais atento ao horário, né? Porque Eu estava pensando que era outro. eu dou aula na pós, começa às 19 horas, né? Então, assim, se eu não fizer um lanche, eu acho que eu vou desmaiar na aula da pós. Então, mas enfim, pode falar, então. Eu pensei que era até 19 horas, mas 19 horas é a outra aula, né? Que nós estamos também. Mas enfim, então eu vou finalizar. Também acho que não tinha muita coisa. Eu só queria fazer uma pequena pontuação, assim, que sobre essa discussão sobre democracia, né? Porque fica parecendo que os governos mais progressistas que o país experimentou, e aí entra, né, tudo a nossa trajetória, a nossa longa, não tão longa, dentro da nossa democracia recente, da experiência do governo petista e tal, foi um governo, assim, que não esteve integralmente, ou talvez não radicalizou nesse ponto, que era o ponto, talvez, de uma reforma agrária, por exemplo, de enfrentar problemas que estão na gênese dessa desigualdade, né? Nessa desigualdade socioespacial, dessa desigualdade racial. E aí entra também a própria questão da segurança pública durante esse período, né? Nesse período, uma lei de drogas que se modernizou, entre aspas, mas também transferiu uma cifra enorme de pessoas negras, né? Para o cárcere, ou para o extermínio, ou para outros tipos de persecução penal. É interessante, aí só queria indicar um trabalho de alguém que trabalha isso de uma forma muito interessante, tendo especificamente o foco nos governos petistas e trabalha a questão da segurança pública, que é a professora Carla Benítez. Ela tem uma tese de doutorado muito interessante para pensar como, né, nesse momento de oportunidade, talvez, para criticar o nosso racismo estrutural aí, a gente talvez tenha deixado escapar, ou tenha negado ou buscado, né, uma institucionalização por outra via, sem tocar na ferida do genocídio, assim. Acho bastante interessante. Aí depois a gente vai conversando também, a gente vai ter mais oportunidade. Aí não esqueçam de escrever o nome de vocês no formulário. E é isso. Muito obrigada. Falem mais a próxima vez também, gente. Bom, gente, queria agradecer a presença também de todo mundo, né, todas e todos, e só lembrar, então, semana que vem a gente continua, né, vai ter o segundo encontro desse ciclo, vamos continuar discutindo o livro da Lilia Schwartz, o capítulo 5, sobre desigualdade social, e também o texto complementar da Luciene Reginaldo, sobre racismo e naturalização das desigualdades. Então, a gente vai voltar e vai ter oportunidade de aprofundar essa questão da relação do racismo com as desigualdades no país, né? Bom, então é isso, né, gente? Vamos lá fazer um lanchinho antes da aula. Até semana que vem, então, para todas e todos. Bye, bye. Tchau, tchau, gente. Boa noite.